tudo bem com você? Bem-vindo ao Fala Belle. E no Fala Belle de hoje nós vamos falar sobre qual é o seu medo. Qual é o seu medo? Muitas vezes nós nos envolvemos num medo em coisas que estão na nossa mente, no nosso coração, e esse medo simplesmente nos apavora. Então, é muito importante que nós tomemos consciência de quais são os nossos medos ou qual é o seu medo, né? Qual é o meu medo, o seu medo. Então, para que a gente possa nortear esse Fala Belle de hoje, eu quero ler com você a passagem de Jó, que está no capítulo 3, versículo 25, que vai dizer assim: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Olha só, o que Jó mais temia aconteceu, e o que ele receava lhe sobreveio. Quais são as coisas que você tem maior medo na sua vida? Muitas vezes é o medo de perder o emprego, o medo de perder alguém querido, o medo de não ser reconhecido no seu trabalho, de não ter um sucesso profissional. Qual é o seu medo? Muitas vezes, nutrir o medo em nosso coração vai fazer com que aquilo que a gente teme seja atraído até nós. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, precisamos lançar mão do nosso medo. Além disso tudo, além de que nutrir o medo no nosso coração ou na nossa mente faz com que seja um mecanismo de atração para que ele aconteça na nossa vida, nós também vamos ver que o medo ele é oposto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que eu vou dar um passo de fé se o medo me domina? Não é verdade? O medo, ele também vai guerrear contra a confiança. Tendo em vista que para que você tenha fé, você precisa ter confiança, você terá aí alguém que está combatendo contra a sua fé. Então o medo ele vai guerrear contra a confiança. O medo também vai nos tornar pessoas impacientes, porque sempre que a gente tiver medo, a impaciência vai bater a nossa porta, e a impaciência batendo a nossa porta, nós com certeza daremos um jeito de fazer as coisas como nós achamos que convém, como nós achamos que é a maneira certa a ser feita. Então, isso faz com que as coisas comecem a andar de um modo que talvez não venha agradar a Deus. O medo, ele pode te enfraquecer e também pode te causar prisões. Além de estar atrelado a situações espirituais, o medo também pode estar atrelado a situações físicas e a situações emocionais. Claro que uma dose de medo é natural, é normal quando a gente precisa precaver uma situação de perigo ou até mesmo uma situação de fuga, não é verdade? É natural que a gente sinta medo, mas eu falo aquele medo nutrido, aquele medo guardado, aquele medo que só cresce, aquele medo que de fato nos paralisa ou até mesmo nos aprisiona. Então, o medo, ele pode ser algo que vai ficar ali na tua mente, no teu coração, te aprisionando de tomar uma atitude, te aprisionando de partir para um projeto, para algo novo, te aprisionando a crescer, a se desenvolver, a se dimensionar. Então, o medo, muitas vezes, ele é paralisante. Já pensou você de frente para um cachorro feroz que quer te morder? Você tem dois mecanismos. Ou o medo ele vai fazer com que você entre numa rota de fuga muito mais veloz do que o que você normalmente poderia ter, correndo por conta do medo que aquele animal feroz pode te causar, ou simplesmente você pode ficar paralisado e aquele bicho vir e te morder. Não é verdade? Então, são duas possibilidades que o medo vai fazer com que você tenha. E o medo, ele pode te enfraquecer e te colocar em uma situação
contra a sua própria vontade. Olha quantas coisas ruins que o medo pode trazer para a nossa vida. O medo também pode implicar em questões ainda mais devastadoras na sua vida espiritual. Então, identifique os seus medos. Quais são os seus medos? Faz uma lista. Diz quais são os medos que você tem. Nessa situação de Jó, talvez o medo dele fosse perder tudo que ele tinha. Suas riquezas, o seu prestígio social, perder até a sua família, os seus filhos, perder a sua saúde. Então Jó temia isso. Essas foram as palavras dele. O que eu temia me sobreveio. Não é? Às vezes nós temos medo de sermos provados por Deus e aquele medo atrai aquilo que a gente teme. Jó deixou uma grande lição quando ficou registrado aqui, não é? Nessa passagem de que aquilo que ele temia lhe aconteceu. Não tenha medo. Resgate em seu coração aquilo que traz temor para você. Anote, se for o caso, anote. Expresse para Deus, fale, diga para o Senhor quais são as coisas que colocam medo em você. Pode parecer até bobo, pode parecer até coisas minimamente expressivas, mas que podem estar com certeza aprisionando o seu coração. Então faça isso, pode ser uma bobagem para você, mas Deus ele quer ouvir de você os seus temores e principalmente mais do que ouvir, ele quer que você se desvincule, se desvencilhe dos seus medos e se torne uma pessoa ainda mais corajosa para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Se você encontrou nesta palavra algo que vai acrescentar aí no teu dia a dia, na tua vida, no teu coração, dá o teu like. Comenta aqui embaixo qual foi a tua experiência de medo ou a sua experiência de superação do medo, para que outras pessoas, quando vierem ler, sejam abençoadas. Você pode ser canal de bênçãos aqui no Fala Belle. E também, se você sente que tem alguém que precisa dessa palavra, compartilha ela com algum amigo. Eu tenho certeza que ela vai edificar a vida de alguém. Eu espero que você seja também tocado, que você esteja aqui nos próximos encontros e até o próximo Fala Belle!